Boa noite, pessoal. Lindamente, paz no coração, energias positivas. Saravá fraterno a todos, muito axé. Vamos dar início, então, aos nossos encontros da quarta-feira. Mais uma quarta-feira que se inicia, né? Hoje o nosso estudo interno é um estudo que fala sobre o livro O Arqueômetro. Hoje o assunto no livro Arqueômetro é o planisfério arqueométrico de Ramaz. Ramaz, que foi um dos grandes iniciados e iniciadores na Índia, né? Um dos, digamos assim, um dos grandes mestres da Índia. Ele não Né? é aquele do... Rama? Não, aquele é Lobsang Rampa. Aquele é Rama não. Rama foi um. Rama está a nível de Krishna, a nível de Ganesh, a nível de uma divindade Rama. Tá? Assim como nós temos Buda também, enfim, é um nível bem superior aí, tá? A gente já falou um pouquinho disso tudo no outro encontro, hoje a gente vai dar mais uma reforçada, tá? Para no próximo encontro a gente começar a falar especificamente sobre a Pemba, a simbologia de cada planeta, como se originou, como se criou, como se faz, tá? Segundo o estudo arqueológico. Antes eu quero ler uma coisinha para vocês aqui, que é a iniciação, é de Bruce Burger, fala sobre anatomia esotérica. Olha que interessante, que iniciático é esse texto. Tá? Os 12 arquétipos do zodíaco são o alfabeto que soletra o drama infinito da criação. Eles são os tipos fundamentais de arcos no holomovimento da vibração espiral ubíqua do campo unitivo. O espectro infinito da inteligência criadora manifesta a diversidade dentro da unidade desse sistema. A espiral única ressoa universalmente através de 4 grandes arquétipos: ar, fogo, água e terra. 4 tipos de arco universais, 4 campos de força emanando do campo unitivo. Esses 4 padrões universais de ressonância e inteligência ondulam em uma gestalt de totalidade que inclui 3 fases de manifestação: positiva, negativa e neutra, dando-nos 12 grandes ressonâncias arquetípicas do logos da pessoa cósmica que chamamos de Deus. Complexo, né? Uma coisa bem interessante. O que ele quis dizer? Tentando resumir. Os 12 signos, os 12 símbolos, as 12 constelações do nosso zodíaco, elas não são meramente, digamos assim, objetos de estudo da nossa astronomia. Né? Elas regem uma influência sobre o nosso planeta e sobre tudo que é circunda. Tá? Pode falar. Essas pessoas, assim, os indianos, as pessoas que têm os orientais também, eles buscam vender as pessoas através de olhar assim para o céu, analisar Exatamente, são as influências. E daí eles fazem isso desde que uma pessoa nasceu, para que ela aprenda ao mesmo tempo que ela se conhecer. E a influência astrológica dos astros rege uma influência incrível sobre isso. Então, o que eles fazem? Vão mapeando, né? É um mapa mesmo, é um mapa do céu, eles vão mapeando e tal. Como eu disse para vocês, eu não acredito que Deus criou as coisas e pegou como se a gente pegasse um baralho, por exemplo, e jogasse de volta. Tudo assim a Deus. Não. Tudo tem. Todas as coisas estão no lugar certo e realizando a coisa certa. Tá? Vamos então dar prosseguimento. Tá? Depois desse texto iniciático, a gente vai tentar entender um pouco. Aqui, pessoal, ó, nós vamos estudar até aqui, nessa parte, justamente essa mandala bidimensional. Essa mandala bidimensional é que é o planisfério arqueométrico de Rama, que já era ensinado nas antigas escolas dos mistérios, chamadas escolas sagradas na antiguidade. Muito antigo. Tá? Muito mais antigo do que o próprio templo de Lemúria, da Atlântida. Tá? Os antigos patriarcas já estudavam essa correlação energética vibratória dos astros sobre nós. Tá? Então nós vamos estudar aqui exatamente essa mandala bidimensional aqui.
Tá? Então vamos tentar entender. Círculo por círculo. Tá? Nós temos o primeiro círculo que é interno, correto? O segundo círculo que é do meio e o terceiro externo. Ok? Vamos estudar o primeiro círculo que é o mais importante de todos. Construção gradativa da mandala. Nós vamos construir gradativamente essa mandala aqui. Tá? Fundamentos herméticos. Herméticos vem de Hermes, né? Hermes foi um grande patriarca, um grande líder, um grande mestre lá do Egito. Até que ele é chamado Hermes o Trimegisto, tá? Que significa o 3 vezes grande. Tá? Trimegisto. Tá? Mais tarde também ele foi identificado como Deus Top. O famoso Deus Top. Deus do conhecimento, Deus da sabedoria. Tá? Mas é o mesmo Hermes. É o mesmo Hermes. Que a gente aqui. Isso. Na verdade, aquele Hermes, hoje nós temos um canalizador que é o Roger Paranha. Né? Então, nós temos ali o Universalismo Crístico, nós temos o livro A Nova Era, um livro maravilhoso, através da psicografia. Na verdade, nem é psicografia, para mim é dimensão mediunidade, é um outro gênero de mediunidade, do Roger Paranha. Muito, muito legal, muito fantástico. O primeiro círculo, então. A circunferência mais interna, tá bom? Os princípios indiferenciados ou princípios divinos, tá? Esse símbolo aqui vocês tiram, tá? Esse símbolo aqui, ó, tá aqui, tá bom? Esse símbolo significa o som. O que fica lá dentro é o ponto, é o 2 pontos e o S, que na verdade não é um S. São 2 semicírculos, tá? Que nos dá, digamos assim, entendimento, a impressão que é um S. Tá? O que significa isso? Por que tudo geometricamente parte desses 3 símbolos? Para as antigas escolas, as escolas dos mistérios sagrados dos antigos, tudo no universo, olha que louco, parte desses 3 símbolos. Muito bem. O ponto, uma coisa interessante, ó, esse círculo aqui, ó, esse círculo, ele sintetiza o absoluto, ao qual nós hoje chamamos de Deus. Na época, para eles, era o absoluto. Portanto, isso tudo veio do reino original. Tá? Então, foram, digamos, as primeiras concretizações do absoluto no plano natural. O primeiro círculo representa o reino virginal em expansão. Tá? Ele é apenas ainda um reino virginal. Tanto é que os 3 estão separados. Então, são virgem. No momento que eles se estruturam, aí ocorre a expansão. E é através dessa expansão a criação do reino natural. Tá? Vamos lá, vamos devagar. Vamos por partes aqui, tá? O absoluto. O ponto, através do arqueômetro, nos ensina que ele representa o número 1. Tá? A letra A. Letra A, porque isso está no alfabeto francês. Isso aqui foi pelo Marquês de Saint-Péternelle. Letra A. O ponto, ele representa misticamente ou hermeticamente o teogônico. Teogônico vem de Deus. Então, o ponto, ele é a primeira manifestação de Deus no universo. Que tudo parte de um ponto. O princípio de todas as coisas, geometricamente, é um ponto. O desenho dessa cadeira. Eu posso pegar essa cadeira e desenhar no quadro. Mas como é que eu começo essa cadeira? Primeiro ponto, né? Depois eu começo a desenhar ela. Primeiro é o ponto. Então o ponto, olha só que interessante. Ele representa a primeira manifestação do absoluto. Por isso que ele é um conhecimento de início, ou teogônico. Teo é Deus, tá? Bom? Também tem uma correspondência com a luz, o Tantra, o pensamento e a onipresença. Ou seja, em todas as coisas o ponto está presente. Como início. Tu vê que o ensinamento ele é bem hermético, ele é bem iniciático, assim, é diferente. Porque ele é mais profundo, ele é mais de raiz. O que a gente sempre fala, a gente procura estudar o porquê das coisas. Tá? Os 2 pontos, ao contrário do que muitos pensam, tem que ser o número 2, né? Mas aqui não. O arqueômetro
No sentido hermético, ele representa o número 60. Tá? Não é que unindo os dois pontos tem que ser o número 2, claro, tem que ser o número 2. Mas hermeticamente, volto a repetir, ele representa o número 60. Tá? A letra é o S. Os dois pontos, ou a reta, representa para nós a energia do cosmos, o fator cosmogônico. Ou seja, é o ponto em expansão. É a primeira expansão de Deus. A primeira expansão da divindade. Criando o cosmos, ou o reino natural. Tá? Deus vem do reino virginal, se manifesta no reino natural através do ponto, que é o início, e dali ele se expande. Qual é a primeira expansão do ponto? É o segundo ponto. Não é isso? Tem que ter dois pontos. Tu unir os dois dá uma reta. Tá? Entendeu? Muito bem. Representa o som, ou seja, o próprio expandindo, aquela energia primária se expandindo. Tá? O mantra, a energia mântrica. O tantra significa luz, tá, pessoal? Vocês esqueçam, se vocês já aprenderam sobre sexo tântrico, se fala muito em sexo tântrico, vocês esqueçam que isso é uma besteira, não sabem nem o que eu estou falando. Tantra significa luz. Infelizmente, tem muita besteira por aí, por isso que eu digo. É a profanização do sagrado. Tem uma massagem. E agora, o que significa a palavra tantra? Luz, massagem de luz? Não sei, aí tem que ver como, né? Pode ser que todo mundo carrega a luz, o som, o movimento em si, né? Ali, por exemplo, nós trabalhamos com a cromoterapia, então tem energia tântrica, mas tem energia mântrica e tem energia iântrica também, né? Que agora nós vamos falar. Tá? Aí que tá, se fala muita coisa hoje em dia, mas tem base. Tá entendendo como é difícil? É muito. Hoje em dia se fala em muita coisa. Se fala quântica, a palavra quântica hoje em dia é uma moda, você sabia? A palavra quântica virou modinha, todo mundo fala em quântica. Apometria quântica. Se fala até em sexo quântico. Vocês não ouviram falar? Tem o sexo quântico. É horrível, cara, mas tu vai perguntar pro cara o que é quântico pra ti? É uma coisa lá que funciona lá no átomo. Não sabe o que é um átomo pra ti. Não me lembro, eu faltei aula esse dia. É fácil falar, né? Tá entendendo? Então a pessoa tem que saber o que tá falando. Então não fala. Vai, sei lá, psicografar poesias. Então vai falar sobre ensinar poesias. Falar. Aí tudo bem. Vai estar ensinando o critério das artes, né? Mas falar em ciência, tem que saber o que tá falando, cara. Filosofia, tem que saber o que tá falando. E isso aqui, ó, é artes. Dentro do Arrumbandã, isso aqui é arte. Tu tá entrando no mistério dos símbolos. Tu vê que não é assim, porque se querer desenhar alguma coisa, a questão do ponto desse cara, tudo se baseia nisso aqui. Por que se risca tanto ponto exagerado, né? Se tu buscar esse conhecimento na antiguidade, por isso que eu digo, o homem da nova era é o homem que vai buscar o conhecimento do passado. O homem do futuro é o homem que busca o seu passado, para poder formar um presente sólido. Então não adianta tu querer buscar o futuro, ser um homem da nova era só com coisas novas. Que nada se cria, tudo se copia. Unicamente no universo que cria Deus, que todo mundo copia Deus. Só Ele cria. O restante somos co-criadores. O problema é que hoje nós estamos em trevas porque nós não criamos, nós copiamos ao contrário. Nós reproduzimos o inverso. Nós não reproduzimos as coisas na íntegra. Sei que eu falei de Tantra. Tu acabou de falar, pô, mas tem uma massagem tântrica. Mas como é que é essa massagem? Tem que trabalhar com luz, dá com dor? Não, é só massagem. Então, cara, é difícil. Mas o que é? Pode ser. Tá, pessoal? Então, a reta aqui é o fator cosmogônico, o som, o mantra, o sentimento, tá? Aqui é o pensamento, o sentimento e a onisciência. Aqui é a onipresença. Aqui é a onisciência, ou seja,
É a expansão da onipresença através da ciência. Através da onisciência. A onipresença se expandindo através da onisciência. Oni porque é o único. Só Deus, só o absoluto, é onipresente, é onisciente e onipotente. Por quê? Porque se tudo que existe partiu de um ponto, e o ponto nada mais é que uma manifestação dele, ele está em tudo. Por isso que os orientais nunca acreditaram num Deus de uma personalidade. Um Deus personalístico, entende? Sentado num trono. Deus não tem uma forma. Por isso que estudar a questão do alfabeto, da geometria, te dá uma amplitude muito maior do significado do que é Deus. Por isso que Lao Tzu dizia, quem é Deus? É uma resposta de um sábio. Resposta sábia de um sábio. Como é que vai saber o que é Deus? Se ele está em tudo. A primeira manifestação dele foi um ponto. É louco isso aí, né? E tudo que tem aqui, ó, todos esses desenhos, toda essa geometria, a partir de um ponto. Construção do planeta, construção do Sol, tudo é um ponto. Louco, né? Isso te dá uma amplitude muito fantástica. Tá? E o terceiro aqui, que é os dois semicírculos, né? É representado pelo número 400. A letra PH. PH é X para nós. PH é uma letra francesa, tá? Que eu já disse para vocês. Santa Ivesa era francesa. Tá? Então, aqui representa o aspecto antropogônico, o aspecto do ser, os seres vivos, tá? Representa o movimento, luz, som e movimento. Olha que interessante, ó. Movimento, tá? A ciência é o yantra. Yantra significa movimento. Então, tantra, mantra e yantra. Onipotência. Onipresença, onisciência e onipotência. Simboliza o fim, a ação e a forma. Vejam bem, esses três símbolos, tá? ou essas três geometrias dentro do primeiro círculo, elas estão afastadas, ainda não deram uma forma. Digamos que é a vontade do absoluto, que é onipresente, onisciente e onipotente, lá no livro de nós. A partir dessa conjunção, da união desses três símbolos, dessas três geometrias, simbolicamente falando, dá-se a criação do nosso reino natural. Estão entendendo? Isso são apenas símbolos que identificam a natureza do absoluto, a natureza de Deus. O início, o meio e o fim, a onipresença, a onisciência e a onipotência. Luz, som e movimento. Interessante, né? Vai mais a fundo. Tá? Esse é um simbolismo da expansão cósmica, sintetizando o uno, ou o absoluto, ou Deus, tá? Ou indiferenciado. Indiferenciado porque ele é uno. Ele não se diferencia, ele não se divide. Tá? O todo, o alfa e o ômega dos gregos. Os gregos diziam lá atrás, o alfa e o ômega, você sabe que isso aí vem do grego, né? Os termos alfa e ômega, que até na física tem símbolos, o alfa e o ômega, isso vem do grego. Então, o alfa e o ômega dos gregos, nas antigas escolas de mistérios lá da Grécia, tinha isso aqui, eles já tinham ciência disso aqui. Tá? A onipotência, a onipresença e a onisciência. Quando você une esses três símbolos aqui, você forma hermeticamente esse aqui. Vocês concordam comigo? Você tem a reta, você tem o ponto e os dois. Então você tem Deus manifestando-se através da junção da luz, do som e do movimento, da onipresença, da onisciência e da onipotência. Esse aqui, esse símbolo aqui. Esse símbolo, para as antigas escolas de mistérios, é um símbolo sagrado. É interessante, né? Porque é a junção disso aqui. Tá? É a união deles. Então, se você unir A, S, T, você tem ASTE. Esses três símbolos juntos dão a palavra ASTE. Porque aqui A, S, T não estão separados. Você uniu, você criou uma palavra. Um termo morfológico. É ASTE.
Mais tarde, por corruptela, por derivação, nós denominamos de axé. Tá? Esse é o símbolo sagrado do axé. Tá? Na numerologia, na magia da numerologia, você pega os números 1, 60 e 400, correto? Você une, dá quanto? 461. Desdobra eles, tá? 11. Desdobra o 11, você tem o 2. Então, o número 2 significa que a energia una de axé, ele é bipolarizado. Interessante, né? Tudo, olha só, os 3 símbolos separados, unindo, formou esse símbolo e criou-se uma palavra una, axé, cujo a numerologia sagrada é o 2. Será que não foi aqui que os chineses descobriram o yin e yang? No yin e yang do universo? Nada no universo é feito, é realizado sem uma bipolarização. E o que é uma bipolarização? Manifestação do axé. E o que é o axé? Manifestação do absoluto. Pode falar. Então, a gente aprendeu com nós essa questão de Isso. Tá. E eu já vi um livro que fala de chá, onde ele fala que o determinado chá é yin, depois o determinado chá é do yang. Então, se tu vai tomar, fazer tomar esse chá, o certo é tu tomar um chá que trabalha os dois juntos para ser feliz. Depende da pessoa. Depende. Sim. Depende da tua situação atual. Né? Então ela pode estar mais yin e mais yang. E isso que a medicina chinesa, antiguíssima palavra. Qualquer desequilíbrio entre as polaridades yin e yang gera desequilíbrio, desarmonia. Então, yin e yang, positivo e negativo, tem que estar equilibrado. Isso no aspecto físico como no espiritual também. Porque tanto a matéria como o espírito, que são duas energias que vieram do mesmo Pai, o mesmo absoluto, porém tem frequências diferentes, porque quando morre a matéria não morre o espírito, daí já é uma prova cabal de que o espírito é feito de uma outra frequência espiritual. Tudo veio do axé. E o que é o axé? É Deus, manifestação de Deus. É o próprio Deus, em onisciência, em onipresença e em onipotência. Olha que louco. Isso aqui abre um leque para discussões. Né? Tudo é bipolarizado, inclusive o espírito. Daí talvez tenha havido as lendas da alma gêmea perdida. Né? Aí dizem, pô, se o espírito é bipolarizado, ele tem duas polaridades, será que o polo negativo que forma um espírito determinado, será que ele não se perde? Será que esses dois polos eles não se separam para vivenciar experiências? Não se fala por aí, né? Pode falar. Tem uma lenda sobre isso. Alma gêmea. O que é uma alma gêmea? De repente está aqui, ó. Não falando de matéria. Agora, toda a matéria é bipolarizada, mas falando do espírito. Tanto o espírito como a matéria tem essa formação aqui, ó. Por isso que é sagrado. É um símbolo sagrado. Ele resume a ideia da matéria e do espírito. Será que polo positivo e polo negativo, será que eles não se separam para viver experiência? Mas estão eternamente ligados, porque no momento da concepção eles provieram da mesma fonte. E um dia, será que não vão retornar? Será que não foi isso que aconteceu com Akenaton e Nefertiti? Quem já leu o livro de Akenaton? Será que Jesus não tem uma polaridade negativa? Ou ele já se fundiu a sua polaridade negativa? E tem essa também, tem muitos espíritos. Porque são de polos diferentes, né? E esse talvez seja o eterno masculino e o eterno feminino que falam as antigas ciências do passado. Não significa que tu vai reencarnar eternamente como homem. É o eterno masculino e o eterno polo positivo. E o eterno polo negativo. Mas não significa que esses polos, ao reencarnar em planos físicos, não possam viver experiências sexuais diferentes. Mas quem sabe a minha polaridade não seja negativa. E uma polaridade que eu busco inconscientemente seja uma positiva. E hoje ela está vivendo no corpo.
Isso é uma lenda. Isso é algo que tem que discutir. Mas o que a gente encontra muito por aí, claro. Questão da alma gêmea. Tá? Não sei. Mas a árvore não é. Pensando dessa forma, essa seria possível. Eu vou dizer que não, o universo é muito grande, tem muitas leis aí. Eu estou tentando estudar primeiro a base da base. Né? A partir daqui a coisa estende, né? Muito bem, pessoal, vamos dar prosseguimento. Unindo esses dois símbolos aqui, vocês estão vendo? Unindo esses dois semicírculos, desculpa. São dois semicírculos, né? Unindo os dois semicírculos, nós não temos essa simbologia? Você vê, ó, unir os dois semicírculos. Não tem essa simbologia? Essa simbologia é o alfabeto adâmico, que é o alfabeto mais antigo do mundo, que é o Devanagari, que é o Vajrayana. Né? Essa simbologia do círculo com o traço no meio e um pontinho lá em cima significa ou simboliza o verbo sagrado Aum, cuja a pronúncia é Om. Veja bem, a escrita não é Om. Vocês vão ver, não se escreve assim. Se escreve A-U-M. Que simboliza a trindade sagrada. Que trindade? A onipresença, a onisciência e a onipotência. Para os indianos, Brahman, Shiva e Vishnu, ou Shakti. Para o chinês, Tai Chi, Yin Yang. Para os físicos, energia cósmica, o campo, que é feito de próton e elétrons. E aí vai, cara. Os cristãos, Deus, Adão e Eva. E aí vai. E tudo a gente encontra uma correlação, né? Muito bem. Tá? Então o que eu quero dizer para vocês é que axé foi o primeiro verbo sagrado que sintetizou o absoluto. Que sintetizou as qualidades do absoluto, que é luz, som e movimento, onipresença, onisciência e onipotência, tantra, mantra e yantra. E a partir do axé, dessa energia cósmica, okay, em movimentação, já que ela é luz, som e movimento, criou-se um segundo símbolo a partir dele, ok? Onde nós temos o Om. Ou seja, o universo em expansão. O axé em expansão. E o que é o axé? Volto a repetir. A manifestação do axé. Ok? Muito bem. Uma outra coisa, uma outra forma da gente tentar entender, tá? Esse primeiro, vê que a gente está estudando apenas o primeiro círculo. Tá? É o seguinte, ó. Você tem esse círculo externo, que é um círculo azul, que representa para nós aqui o reino original, algo completamente inacessível ainda por nós. Tá? E nós temos um segundo círculo interno que está em preto, que é o nosso reino natural. O que a gente pode realizar a partir dessas três geometrias aqui, que são chamadas geometrias primeiras, geometrias que expressam Deus, o absoluto, os princípios indiferenciados. Vejam bem, não perco aqui, ó, os princípios indiferenciados, os princípios divinos, esses são princípios divinos, ó, que estão sintetizados a partir dessas três geometrias aqui. Não perco mais só isso aí, tá? Ó, nós temos o ponto, que é o início, é a manifestação do absoluto no reino virginal, no reino natural. Esse ponto, ele se expande, e dessa expansão, unindo os dois semicírculos estão aqui, né? Unindo os dois semicírculos, nós temos um. Então, o ponto, ele se expande, a ideia, a onipresença, se expande em onisciência, e a onisciência, através da onipotência, cria um segundo reino, que é o reino. Então Deus, que é luz, se manifesta através do som,
E esse som cria o reino natural, o nosso universo. Interessante, né? Então, ou seja, do produto dessa expansão originam-se todas as outras formas, o diferencial, a expressão do divino no cosmos. A partir daqui, depois daqui dentro, o que acontece? A criação das formas, né? Aí vem as galáxias, vem os planetas, vem os ecossistemas, e tudo mais. O que tem no reino original a gente não sabe. Mas aqui dentro do reino natural a gente sabe. Então isso aqui representa, digamos, o Big Bang. Né? O Big Bang se explode, cria um segundo círculo, e após da construção desse segundo círculo, que é o nosso grande reino natural, tem a forma das outras coisas. Tem as galáxias se formando, as chamadas nebulosas, né? Formando as suas poeiras de gases, começando a criar galáxias e assim sucessivamente. Tá? Ou seja, o ponto é o primeiro hálito da divindade. Olha que expressão bonita. Surgindo a ideia da grande consciência una, construtor das mais variadas formas através desse tijolinho sagrado. Então, o ponto, para as antigas escolas de mistérios, é um chamado tijolinho sagrado. E tudo se originou. Tudo. E o ponto é a primeira manifestação, é o grande hálito do mundo. Por isso que ele é considerado a onipresença. Por isso que Deus está em tudo. Ok, pessoal? Muito bem. Posso prosseguir? Alguma pergunta? Alguma coisa? Então, tá. As três letras, tá? As três letras são a tríplice potência divina constitutiva do universo. Olha só. O círculo significa o infinito. O círculo, ele significa o... Por que infinito? Deus, aqui o círculo está representando, está nos identificando que Deus é infinito. Por que é infinito? Porque esse universo, ele é expanso. Esse círculo aqui, ele está em um balão, né? Pega um balão, começa, ele vai embora. É o hálito divino. Tá? Então, o círculo representa o infinito. Qualidade infinita de criação. A expansão. Tá? O centro, ou seja, o ponto, representa o absoluto. Porque o ponto está em tudo, né? E o raio, isso aqui também chama-se raio, ou uma reta, tá? O raio, ou a linha, a manifestação, ou seja, a sua relação. Ou seja, Deus se manifestando no universo, ok? Criando um segundo reino que é infinito, que é expansivo. E o interessante é que esse círculo aqui, o preto, que é o reino natural, ele é infinito e está dentro de um outro círculo que é o reino original. Só que o reino natural está contido no reino original. E está aqui agora. Entender também. É acessível. Eu acho que qualquer um consegue acessar o reino original. Não consegue acessar nem o plano causal lá do mental superior, onde estão os grandes mestres ascensionários. Por isso que é fácil, digamos, fácil entre aspas, tá? Não me entendam mal. É muito fácil, com todo respeito, você conseguir acessar uma cidade colonial do nosso lado. Porque ela está numa zona umbralina. Nós temos peso umbralino ainda. Vocês estão entendendo? Nosso peso. Muito difícil tu contatar um império do amor universal lá. Está lá na 7ª camada. Com certeza já não faz mais parte do plano astral. Aquela é uma cidade colonial a nível de mental superior para cima. Aqui e agora. Vocês se lembram daquele plano de cadeias que nós estudamos na teosofia? Que cada planeta tem as suas esferas extrafísicas. Nós temos o físico e o extrafísico. Qual é a primeira camada extrafísica? Tem o etérico e o astral, né? E o mental inferior que está junto. Depois tem um mental superior, búdico e o ático. Está tudo aqui. Mas tem um detalhe ali que lá na pesquisa a gente ouviu. O plano virginal também está.
Então vocês imaginem assim, ó, uma representação. Esse círculo escuro é o nosso planeta Terra. Aqui, ó, tá? Ó, aqui o planeta Terra, tá? Aqui é um plano piloto da cidade colonial de nossa, tá? Ó, a umbral fica aqui, ó. Só que para cima tem ainda as outras planos vibratórios, os planos dimensionais, né? Nós temos ali o astral e mais ainda nós temos o virginal. Então é tudo interdependente, porque nós estamos contidos no reino virginal. O reino virginal não está afastado. Ele não está espacialmente afastado como eu e tu, por exemplo. Entendeu? É como se eu estivesse morando dentro de ti, interagindo através dos teus órgãos, através da tua vontade. É como se fosse uma célula. Como se eu fosse uma célula, um vírus. O natural se expande, né? O virginal tem uma imensidão assim que o natural nunca vai alcançar. Pode ser que se expanda junto, né? Pode ser que se expanda junto. Por que não? Deus cria sempre. É que o natural está sempre criando, sempre se expandindo. Mas não se dá nunca o virginal se expandindo junto. Até acontecer que se expande junto. Né? Tecnicamente sim, né? Se um se expande, o outro sim. Porque se esse está dentro, se está interpenetrado nesse aqui, no momento que esse cresce, esse aqui também tem. Só que ali existe uma divisão, porque só que essa divisão ela pode ser imensa. Mas a divisão não é espacial. Não é espaço-tempo. O que divide, o que separa um do outro é a vibração. Aí que tá. Por isso que a gente erra. Os físicos, Einstein e todos já disseram, o espaço-tempo não determina o tamanho do universo. Está na física quântica, está no postulado lá. O espaço-tempo não determina o tamanho do universo. Porque se o universo é infinito, infinito como? Porque está se sempre expandindo, cara. Ah, mas ele tem um fim, claro, aos olhos do absoluto tem, mas para nós é infinito. Porque a gente olha daqui para lá, não consegue chegar nunca nas paredes do nosso, nessas paredes aqui, sabe? Do nosso reino natural. Ele está sempre se expandindo. Mas se ele está sempre se expandindo, evidentemente o reino virginal também está. É a mesma coisa que botar uma bexiga dentro da outra. Isso é uma hipótese lógica. Eu não posso admitir que o reino virginal seja estático. Deus cria sempre. Claro, exatamente. E é tudo interdependente e interpenetrável. Só que, claro, isso não é vamos sair daqui, né, cara? Fizemos lá uma yoga, lá, um tai chi chuan, uma meditação interpenetrável. Oh, meu, que legal, fui pra Avona. Conheci a Avona. O máximo que o cara conheceu foi uma colônia espiritual no nosso lar. Uma colônia qualquer, linda. O nosso lar é uma pintura, é lindo. Vocês viram o filme? Nosso lar é lindo, cara. Se o filme demonstrou aquilo, imagina a realidade como é que é. Aí o cara volta de lá achando que foi pra Avona. Tá entendendo? É complicado, cara. É complicado. O conhecimento ele é muito complicado. Tem que ter os pés no chão. Tem que ter humildade acima de tudo. Tá? Nos tempos atuais, com toda a tecnologia, não se encontra tamanha destreza para expressar o todo, a vida, a divindade e a visão cósmica. Você não concorda comigo? Essa é uma colocação do arqueólogo. Na verdade, de Orlando Júnior, onde é esse livro aqui que é Decifrando o Arqueólogo. Né? Esse livro que é um livro para decifrar o arqueólogo. Na colocação dele, nos tempos atuais, com toda a tecnologia que nós temos, nada se explica com tanta destreza, com tanta profundidade, o divino, o absoluto Deus, como dessa forma aqui. É um círculo com 3 geometrias lá dentro. Não é nada. Vai debatendo, vai conversando, a coisa se expande. Teremos muito mais para discutir, muito mais para mostrar. Tu vê que toda a geometria, isso mais tarde nós vamos ver, essa geometria aqui, dessa cadeira, partiu daqui. Partiu de um ponto, 2 pontos e 2 homicídios.
Aqui vocês não enxergam círculos? Semicírculos? Vocês não enxergam um ponto? Vocês não enxergam uma reta? Tudo a partir daqui. Então é a força do axé. É o axé expandido, em expansão. Que na verdade o axé nada mais é que uma manifestação da onipresença, onisciência e onipotência. Toda a geometria, mesmo a geometria anatômica, tudo, toda a geometria partiu daí. Por isso que nenhuma tecnologia do mundo explica tão bem a manifestação de Deus na forma, na matéria, do que era. Muito louco, né? Ah, muito bem. Vamos prosseguir. Vamos agora entender o segundo círculo. No segundo círculo nós temos essas geometrias aqui. Vocês concordam comigo? E essa aqui no meio. Tá bom? O que representa essas geometrias? O segundo círculo é chamado a coroa planetária da palavra. Tá? Que a partir desses três aqui, formou-se, segundo a astrologia antiga, astrologia, não astronomia, a astrologia antiga, os 7, o astro e os 7 planetas, né, num satélite que estão diretamente ligados ao nosso planeta Terra, tá? E influenciam diretamente o nosso planeta Terra. Esse símbolo aqui é o nosso Sol, tá? Cuja a numerologia é o 50 e a letra E. Tá? Sol. Depois nós temos aqui a Lua, ok? Número 2, letra B. Depois, mais tarde, a gente vai construir tudo isso aqui, tá? A gente vai falar mais, digamos, mais profundamente, vamos começar a construir. Isso tudo aqui, cara, a partir desse, que a gente chama de planisfério arqueométrico de Raman, se formam outras mandalas. Mandalas de abertura de portais. Essa é uma delas. Essa é uma, mas tem muito mais mandalas. E mandalas que eram usadas lá no centro budista do século passado. Por isso que isso aqui é só um quebra-cabeça. Que nem uma pecinha daqui tu monta um monte de mandala. Eu vou passar tudinho para você. Inclusive, como é que um símbolo foi originado, a formação dele. Vai ser muito legal. Por isso isso é pena. Isso é pena. Tá? Isso é uma lei de pena. Tá? Porque é escrita sagrada, é escrita dos astros. E não precisa inventar nada, é só buscar no passado. Eu tenho um dia para te dizer. O homem do futuro, está hoje no presente aqui, é o homem da nova era, busca no passado, busca nas suas raízes o conhecimento para formar uma base. Só isso. Não precisa inventar nada. Tá? Muito bem, nós temos aqui a Lua, nós temos aqui o planeta, acompanha lá, Mercúrio, é isso? Aqui o planeta Marte, Saturno, é isso? Júpiter e Vênus. Urano, Netuno e Plutão não entraram aqui, tá? Porque segundo a astrologia antiga são planetas mais afastados da Terra, porque isso tudo, esse planisfério foi construído em relação como referência ao planeta Terra, tudo que influencia o planeta Terra. Então esses 3 planetas estão afastados. A astrologia atual coloca esses 3 juntos, Urano, Netuno e Plutão. Não sei se essa é a ordem, acho que é. Tá? Mas nós continuamos com o pensamento dos antigos. Tá? Não é que não influenciam, só que estão muito afastados. Astronomicamente, quem for estudar vai ver que estão muito afastados. Tá? Muito bem. Aqui então forma-se a coroa planetária da palavra. São os planetas e o nosso Sol. No segundo círculo. E esse símbolo aqui, que são 2 semicírculos, eles na verdade imitam esse aqui. E esse aqui, qual é o princípio diferenciado dele? É o movimento, a energia yantra, a onipotência. Tá? Então, a partir daqui, volto a repetir, do termo sagrado axé, tá? Criou-se os planetas e o nosso Sol. Tá? Vocês entenderam bem? Muito bem. O terceiro círculo, que é o mais afastado, nós temos a coroa zodiacal da palavra. Tá? Onde nós temos aqui as 12
constelações mais afastadas. Você sabe que nós temos o nosso Sol e esses 7 planetas e mais a Lua girando. Claro que são 9, né? Fora os satélites todos, tá? Mas a Lua, porque a Lua rege uma influência grande ao planeta Terra, tá? E mais afastado, astronomicamente falando, agora nós temos as 12 constelações, os 12 zodíacos, né? Fora outros também. Como, por exemplo, a constelação de Crux, né? Que é do Cruzeiro do Sul e fica abaixo da de Sagitário. Não pertence mais a Sagitário. Mas pertencia, tá? Nós temos então os 12 zodíacos, né? Os 12 símbolos do zodíaco. Nós temos esse aqui, que é Capricórnio. Nós temos Aquário. Ó, vão acompanhando, tá? Aqui Peixes, Áries, Touro e Gêmeos. Ó, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. Volto a repetir. Esses símbolos todos aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como eles foram construídos a partir da movimentação desses princípios indiferenciados aqui. E é muito legal, cara. Porque no espaço entre um e outro, esse símbolo, por exemplo, ele se movimenta e torna-se nesse aqui. E assim sucessivamente. Então isso aqui não foi criado. Canalizei e desenhei. Isso tem uma construção. A chamada construção arqueométrica. Esses símbolos, cara, só que eles foram construídos. Eles não foram simplesmente canalizados. Eu vi aquele símbolo, tá, desenhei. Tu tem um símbolo que originou todos os outros. E qual é o símbolo que originou todos os outros? O ponto. Daqui veio e veio o depois, esse foi o primeiro, que é o Axé, o Om, né, que é apenas uma simbologia do verbo divino, e todos esses demais aqui. Então, entre os dois, aqui nesse espaço, existe uma chamada movimentação atômica. E nessa movimentação se cria um determinado símbolo que se entrosa vibratoriamente numa determinada constelação, planeta, astro, a própria Lua, que não só isso nós vamos ver depois, né? Por isso nós vamos estudar símbolo por símbolo. Importante agora vocês entenderem que essa foi a grande mandala de Rama. Os saberes dos antigos, os saberes das escolas antigas, na Universidade de Rama. Lógico que é uma universidade não aberta, não é fechada. Não era ensinado assim na universidade. Era só para iniciar. Tá? Muito bem, tá, pessoal? E aqui tem a numeração, o número dele, o símbolo, o número dele, o número símbolo dele e as letras também. Pode falar. O conhecimento era criado só por iniciados. Porque a partir daqui se formavam determinadas mandalas e essas mandalas, elas em movimentação, em determinados mantras ou palavras mágicas, elas abriam determinados portais. Então elas curavam ou elas podiam prejudicar. Por isso que muita coisa do passado foi guardada. Até porque no passado a questão da magia era muito diferente do que se entende de magia hoje. Né? Magia hoje é uma coisa... Ninguém acredita na magia. Na Idade Medieval se matava, porque achava que a magia era sinônimo de bruxaria. Hoje magia é uma besteira. Mas lá, naquele tempo... Tanto é que a grande formação dos magos negros foi através do conhecimento dos magos negros. Então isso tudo forma-se mandala. Como eu disse para vocês, essa é uma mandala. Porque um profano que vem olhar, que bonito, bonitas cores, bonito desenho, que legal, olha só, interessante, vou embora, não entendi nada. Faz ou não fazem? Fazem, claro que fazem. Agora tu chega na frente de uma mandala como essa, recita determinados mantras, realiza determinadas invocações, é diferente. E principalmente quem tiver sensibilidade, sente no corpo. E às vezes uma leve tontura, um estado alterado de consciência. Sua consciência acaba ficando alterando, porque os vídeos dobram. Porque a tua consciência se amplia, ela sai dessa caixa que é o corpo. Ela se amplia. Mas se chegar na frente,
encarar essa mandala arqueométrica, que isso é uma mandala arqueométrica, de uma forma respeitosa e de uma forma sagrada, não profana. Aí depende de como tu sintoniza ela. Hoje em dia é 99%. Mas eu sabia o que estava fazendo com isso, eu não entendi nada disso. Aí eu busquei realmente informações no arqueólogo, não em outras coisas também, não em outras também. Porque eu acho que essa mandala, o arqueômetro é maravilhoso, mas muitas das mandalas do arqueômetro não falam em Orixá e Exu. Entende? Aqui não, aqui nós temos a sintetização do Orixá e Exu junto. Né? Digamos, sincretizado com o arqueômetro, só que não em forma de imagens, né? Em forma de símbolo. Então, como lá dentro. Por que eu tenho essa mesma mandala no lençol da maca, né? E no lençol que cobre o consulente? Por que é recitado determinados mantras referente a cada, entrosado a cada orixá? E o seu Exu diferenciado também. Untana, Anzayatsa, Anraba. Porque cada ponto desse aqui é entrosado com determinado orixá e Exu. E no momento que eu canalizar essas energias, evocar e invocar, principalmente evocar, eu evoco energias e invoca a presença do ser espiritual, no momento que eu realizar isso, eu estou evocando automaticamente, talvez até inconscientemente, todas as energias que estão sintetizadas em um determinado orixá, por exemplo, no Tantra. E eu estou transferindo ou transmitindo para o consciente todas as energias que estão sintetizadas nesse espaço dedicado ou entrosado com o orixá e o seu Exu. Tudo. O ponto, a geometria da energia espiritual, as energias do planeta, do astro Sol, da constelação de Leão, por exemplo, né, que faz parte do orixá, que se entrosa com o orixá, as próprias triplicidades de comando, as forças do Exu indiferenciado, todas as entidades espirituais, juntamente com o seu espírito. Então isso é uma coisa que se amplia. Não é uma coisa bonita só para burguês ver, para inglês ver, né? Não é isso. Por isso é que isso no passado era, ó. Você sabe que no início eu não sentia muito, mas agora eu sinto assim, parece que a iniciação só bem dali e sai. Eu no início assim, Bem assim, bem tudo. É que eu sei que é interessante que à medida que tu vai conhecendo, é automático, sabe? eu também consigo sentir uma vibração assim. Por exemplo, ali no chakra coronal. O chakra coronal se entrosa com o orixá e o Oxalá. No momento que tu põe a mão ali naquela mandala, né? Somente na parte da mandala que é regido por Oxalá. Tu já mentaliza a energia do sol. Mentaliza a energia do sol entrando no chakra coronal, porque é a correspondência vibratória. Aqui já mentaliza uma lua cheia. E aí vai, cara. Com o tempo tu mesmo vai criando. Eu não preciso nem ensinar nada. É só tu estudar aquilo ali, entender o que cada símbolo representa e gruda. Aqui, Mercúrio. Mercúrio. Metal, Mercúrio. O que eu passo todas as correspondências? Mentaliza um metal ou um mineral, quando tiver aqui, para Iori, se eu não me engano, porque é a ágata, agora eu não me lembro direito. Ágata. Não me lembro. De correspondência, ou então bota uma pedra de correspondência vibratória no chakra laríngeo. Mas uma pedra que tenha correspondência, que tenha entrosamento com o chakra. Em relação ao chakra. Pode fazer isso. Tem tudo aqui, já tem tudo. Pode ter aquelas pedrinhas, tem que saber o nome de cada um, bota. Bota um cristal, aí vai. Então a coisa, uma mandalinha dessa no bicho. A coisa vai embora. Vai embora. E é uma coisa que se amplia, é uma coisa que tende ao infinito. Por isso que eu digo, se eu colocasse imagens de santos católicos ou santos africanos aqui, não seria ruim, tá certo? Só que isso limita uma ideia do orixá. Limita o que pode, a potência do orixá. Vocês estão entendendo? Que é uma imagem. Aquilo alimenta a fé do cara, ajuda muito.
Mas para nós trabalhadores, é muito melhor. Só que tem que desmembrar isso aí, né? Tem que estudar, tem que saber. Claro que eu não falei isso de uma hora para outra. Por que nós temos essa... Não sei se vocês notaram, a nossa toalha iniciática. Perdão, a nossa toalha de Amaci é essa aqui, não é? Por que eu levo para a marca? E é só uma toalha, não faço bandeira, não faço nada. As coisas que nós vamos descobrindo, vamos debatendo, em cima, essa é só uma mandala, essa é uma mandala que sintetiza o arqueômetro. E sintetiza esse planisfério arqueométrico de Raman, por exemplo. Isso aqui. Essa mandala ali, ó, ela sintetiza isso aqui. Ó. Que aqui é só uma demonstração de como é que funcionam as regências. Daqui, tu constrói mandalas de operação. Estão entendendo? Essa é uma mandala geral. Daqui tu constrói várias. Um hexagrama, tu constrói outras coisas também. Mais tarde eu vou mostrar. Muito legal, muito importante estudar o arqueômetro. E realmente, como o Eduardo falou, no primeiro momento, claro, não conhece, tu está recém se identificando. Com o tempo tu vai vendo. E ainda mais quando tu for sabendo, for realmente identificando, sabendo para que cada um serve. Era muito interessante quando eu fazia as terapias, mentalizava direto os planetas, as regências, o Exu, a força Exu, já mentalizava toda a energia de Exu sendo canalizada para aquele chakra, porque o Exu em correspondência com o Orixá, que rege aquele chakra. Por isso que, olha só o que é um Orixá, a ideia do Orixá de Sintroda, o que é um Orixá? É Deus. O Orixá ele é onipresente, onisciente e onipotente, porque ele é uma qualidade divina. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Bom, antes de explicar aqui, nós vamos para lá. Vamos ver agora esses 3 círculos unidos, formando uma mandala. Tá? Nós temos então esse aqui. Vocês concordam comigo? Esse é o mais externo, que tem as 12 constelações. O do meio, que nós temos os 7 planetas, né? Que é a coroa planetária da palavra. Sabe por que coroa planetária da palavra? Se forma palavras a partir desses 7 aqui. E palavras sagradas, né? Tá? Assim como é a coroa zodiacal também. Mais tarde, mais adiante, a gente vai passar. Tá? E aqui, que é o primeiro ciclo, que nada mais é que os princípios indicados, os princípios divinos. Tá? Então nós temos essa mandala aqui. O Sol, vocês vejam bem, o Sol, ele está nessa representação, ele está contido no primeiro círculo. Não deveria, né? Por quê? Ó, o Sol é a porta de entrada da esfera superior contida na primeira circunferência da mandala, sendo também o instrumento que identifica o início e o fim deste plano. O Sol está contido aqui no primeiro, porque, digamos assim, o Sol é a porta de entrada, tá? Do divino, do sagrado, do absoluto, para todas essas regências aqui, tanto planetárias como zodiacais, em relação ao nosso planeta Terra. Tá? Vocês veem bem que a planeta Terra não está aqui. Isso tudo é algo que é referencial ao planeta Terra. Se fosse um outro planeta qualquer, de um outro sistema solar, claro que poderia mudar tudo. Poderia ter, de repente, não 12 constelações, poderia ter 20. Vocês estão entendendo? Mas é tudo em relação ao planeta Terra. Estamos falando do planeta Terra. Tá? Vocês entenderam, então? Ou, numa visão tridimensional, se você pegar esses 3 círculos e abrir eles, você tem o famoso chapéu do manto. Ó, você abre ele. Né? E aqui nós temos essa simbologia aqui, ó. Nós temos o ponto, tá? Nós temos o segundo círculo e o terceiro círculo. Esse primeiro círculo aqui, ó, nós podemos identificá-lo nessa, digamos assim, nessa expressão aqui. Que essa expressão também identifica o
axé. É o mesmo axé, só que desenhado de uma outra forma. Tá? Ok? Então, o ponto que a primeira manifestação de Deus no plano da matéria cria uma energia una, que é o axé cósmico, e daqui origina-se primeiramente o Sol, por isso que ele está no centro, do Sol, os outros planetas e os outros satélites de toda a sua sistemação. Você sabe que o Sol é o nosso pai e nossa mãe, né? Todos os outros planetas e satélites, tudo vieram tudo do Sol. Tá? E esse segundo ciclo está contido no terceiro ciclo, o círculo, que é o círculo das constelações. Ou seja, tanto o nosso Sol como os outros planetas sofrem influências dos 12 signos do zodíaco. Por isso que estão contidos. Tá? A síntese da magia dos magos da antiguidade. Tá? O exemplo famoso Merlin. Né? Quem já não viu quem já não viu a história do mago Merlin, né? O chapéu do mago de Merlin é isso aqui, baseado nisso aqui. Porque ele sabia, através desse conhecimento, canalizar determinadas energias, tanto zodiacais como planetárias e como o próprio axé, a própria energia. Claro, como que ele realizava? Aí vem aquela pergunta, né? Como é que ele fazia isso? Ele conhecia mantra, ele conhecia a ciência do tantra, do mantra e do yantra. Mito é o que fizeram dele, né? Mito que fizeram dele. Mas a história, sim, só que ele sabe. Vai pro cinema, né? Já era. Os caras já inventam um livro. Agora vai ler um livro sério. É que não tem, né? Não se corrigir. Que nem o Robin Hood, né? Aquele famoso. Dizem que foi. Uma vez eu vi um documentário, mas nada daquilo, aquela fantasia, não foi nada daquilo. Muito mito, muita frescura. Muita bobagem. Agora é cinema, né? Agora tem uma nova versão de Robin Hood, pode ver que é diferente da versão dos outros filmes. Quer dizer que um filme não bate com outro filme, porque é questão de cinema, né? A história mesmo, a verdadeira. Adão e Eva, segundo o próprio livro dos Espíritos, existiu Adão e Eva. Fizeram uma pergunta lá no livro dos Espíritos, lembra? Diz que sim, mas numa região do planeta. Não foi inundado todo o planeta, numa região. Eles foram, digamos assim, patriarcas, entre aspas, de um determinado povo, uma determinada tribo. Adão e Eva existiam, mas não Adão e Eva. Houve um, digamos assim, aliás, dilúvio, eu falei de novo. Aliás, Adão e Eva como os primeiros seres. Não, Adão e Eva, digamos assim, eles administravam uma tribo, uma colônia, uma região. Não, a partir deles não se originou toda a humanidade, senão como é que ficaria a questão das raças? Uma raça negra, uma raça amarela, como é que eu ia explicar isso aí? Mas o livro dos Espíritos falava no livro dos Espíritos, existiu a dor dela, tem a questão, inclusive tem a questão da história e tem a questão da lenda. O mito, que muitas vezes faz da própria história, de algo que é. Não sei o que eu digo, é o profano em cima do sagrado. Algo que é sagrado a pessoa gosta de profanizar, gosta de inventar. É complicado, né? Tá? Para finalizar então, pessoal, eu acho que nós já deu o nosso tempo, já está certinho. O primeiro círculo, esse já é um outro entendimento, tá? O primeiro círculo, que é o centro da mandala, ok? O centro da mandala, relacionado ao princípio teogônico, mente, o tantra, luz. Reforçando, tá? O segundo representa a ação intermediária da mandala, o princípio cosmogônico, sentimento, mantra, som. E o terceiro representa a ação mais externa da mandala, o princípio antropogônico, ação, yantra, forma e movimento. Antropogônico aqui entra a questão da forma, porque a forma, todas as formas vieram depois do círculo formado. Tá? Muito bem. Aqui eu coloquei ler o pensamento, mas eu não vou ler. E outra coisa, a partir desse planisfério aqui, desta mandala sintetizadora do zodíaco, dos planetas e desse círculo central, que são os princípios divinos, tá? Nós, na aula que vem, no estudo que vem de Arqueônico, nós vamos entender, como vocês podem observar, aqui estão as 12 constelações. Nós vamos começar a entender o fundamento dos triângulos de cada um.
Vou só ler aqui para definir o nosso estudo. O fundamento da denominação de coroa, quando a gente fala em coroa, o que é coroa? Coroa zodiacal. Coroa planeta. O que é coroa? Por que esse é denominado coroa, né? Coroa da palavra, coroa planetária da palavra, coroa zodiacal da palavra. O que é coroa? Olha só. O fundamento da denominação de coroa origina-se do entrecruzamento ou entrelaçamento dos 4 triângulos equiláteros representando os 4 elementos da natureza: o ar, fogo, água e terra. Então, o termo coroa, coroa da palavra planetária, coroa da palavra zodiacal, coroa origina-se, na verdade, dos triângulos. Tá? Ou seja, nós temos 12 constelações, nós temos 4 triângulos. Tá? Esses 4 triângulos, cada triângulo, ele sintetiza 3 constelações. Entenderam? Então, 3 vezes 4, 12. Então, um triângulo para o ar, um triângulo para a água e outro triângulo para... Só que cada triângulo, 3 constelações, das 12. Por isso que dá esse emaranhado aqui. Aí nós vamos pegar triângulo por triângulo, equilátero por quê? Todos os lados iguais. Não é um isósceles. Um isósceles você sabe que um lado é maior que o outro, um lado é maior que o outro. É equilátero. Tem que ser igual, tem que dar certo a conta. Então você tem aqui 3, 3, 3 e 3. E cada triângulo desse aqui, volto a repetir, sintetiza 3 constelações e um elemento, uma força cósmica. Nós chamamos de terra, água, fogo e... Legal, né? Daqui que veio a simplicidade de comando. Os 3 orixás que são sintetizados na simplicidade de comando. Tudo do bendito do Arqueonte. Daquele Marquês lá louco, lá da França. Um tal de Santo Inverso, lá. E aí a gente vai estudando, a gente vai se aprofundando, a gente vai conhecendo mais. Tá, pessoal? Muito obrigado por hoje. Vamos relaxar um pouco a mente. Eu sei que o estudo do Arqueonte é cansativo, tá? Mas é interessante, até vocês saberem, vocês entenderem mais a nossa mandala, né? Então, aos pouquinhos a gente vai abrindo essa questão. Pode ver que a gente não fala muito para quem entra, vai entrando. Isso é assim. Não fala muito porque não adianta. Entendeu? Só com estudo, com calma, com o tempo, a gente vai abrindo por que a gente resolveu fazer essa mandala. O que a gente realizou essa mandala e o que ela representa, o que ela sintetiza e o que ela movimenta. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muita luz, muita paz a todos.